Olá, galera do canal Verdade Urgente, todos os simpatizantes desse trabalho. Hoje eu trago um conteúdo especial para o momento que está chegando em 2022, para você que vai ajudar a decidir os rumos do nosso país. E eu não quero nem prolongar demais esse vídeo porque ele já vai ser bem longo, então eu peço a sua paciência. Peço que você deixe a preguiça e o desânimo de lado e você procure ver essa coletânea linda e maravilhosa nesse dossiê, resumindo com notícias e mais notícias, somente notícias reais e verdadeiras, históricas, que marcaram época, sobre muito do que aconteceu nos governos que quase destruíram o nosso país. Então eu peço que você analise bem, muito bem esse conteúdo e também dê uma olhada na playlist aqui no canal relacionado a este tema. E lembrando que eu também lá no nosso cantinho especial eu soltei lá um artigão recheado com muitas provas dos delitos e das falhas gravíssimas do camarada que vocês conhecem muito bem e que está aí tentando de novo dominar o nosso país, mas que o Senhor o repreenda. Dá uma olhada no conteúdo aí e depois a gente volta junto aqui. Após a vinheta. Enquanto o país não tem dinheiro para resolver problemas básicos, há a possibilidade de que esse dinheiro esteja flutuando por mãos não necessariamente honestas. Nesta quarta-feira, mais um assunto polêmico vai movimentar os bastidores da política em Brasília. É a CPI do Banestado. Agora, Fábio Banunzio mostra aquele que pode ser o roteiro da imoralidade. Durante quase 4 anos, o Banco do Estado do Paraná, uma empresa estatal, abrigou aquela que pode ter sido a maior lavanderia de dinheiro sujo da história do país. Com a conivência de diretores, o Banestado abriu uma agência em Nova York, cujos únicos clientes eram doleiros há muito conhecidos do submundo do tráfico e da corrupção. O de maior desenvoltura, Alberto Youssef, já teria prestado serviços à fraudadora Georgina de Freitas Fernandes e ao traficante João Arcanjo, que, segundo a polícia, enviou mais de 50 milhões de dólares para o exterior por intermédio do esquema do Banestado. A máfia dos fiscais também teria se valido do mesmo esquema. Os doleiros arregimentavam laranjas na tríplice fronteira, especialmente pessoas de nacionalidade paraguaia, e em nome desses estrangeiros abriam contas CC5 no Banestado de Foz do Iguaçu. De lá o dinheiro seguiria para a agência de Nova York e daí para contas abertas em nome de empresas de fachada em paraísos fiscais como as ilhas do Caribe e a Suíça. O esquema veio abaixo depois de um exaustivo trabalho de investigação do Ministério Público e da Polícia Federal. Mas, curiosamente, o assunto ficou engavetado durante os 3 últimos anos do governo passado e poderia ter sido mantido na penumbra caso tivesse prevalecido a vontade política do atual governo. A primeira tentativa de instalar uma CPI no Senado para investigar o Banestado foi abortada pelo Palácio do Planalto. Mas a estratégia não funcionou na Câmara. A CPI mista começa a funcionar nesta quarta-feira, mas ainda há muitas dúvidas sobre o que vai realmente ser investigado. Depois de muito vai e vem, PSDB e PSL decidiram manter a indicação do senador Antero Paes de Barros, tucano de Mato Grosso, para a presidência da CPI. Ele é considerado um parlamentar excessivamente autônomo e incontrolável, que não se prestaria ao papel de empurrar a investigação com a barriga. A pior solução agora é deixar para depois o que a gente pode fazer ontem. E o ontem é instalarmos amanhã a CPI e entrarmos a gosto adentro, trabalhando as investigações e, volto a dizer, apontando inocentes, apontando culpados. Apesar da agenda repleta de temas importantes, a CPI hoje foi assunto em todas as rodas do Senado. Ainda não está certo que seu funcionamento estará previsto na pauta da convocação extraordinária do Congresso, o que poderia levar para agosto o início das investigações. Mas no primeiro plano da cena, ninguém hoje admite a possibilidade de que tudo acabe em pizza. Nosso entendimento é que é uma matéria que deve merecer total e absoluto apoio e acesso do governo a qualquer tipo de informação para que o resultado seja a favor de uma correção ética num escândalo tão grave.
Olha, eu tenho informações aqui através de uma fonte que não quer ser identificada, de que muitos dos deputados que vão ter, por exemplo, que votar essas reformas, são citados nesses desvios imorais de dinheiro para o exterior. Então como é que faz? Como é que faz para aprovar as reformas e, ao mesmo tempo, acabar com essa imoralidade? Exclusivo, investigações do Ministério Público de São Paulo mostram como a Cooperativa Habitacional dos Bancários conseguiu recursos de fundos de pensão estatais e desviou esse dinheiro para campanhas do PT. A Bancop é acusada de lesar 3 mil mutuários. Em 2004, a Cooperativa dos Bancários de São Paulo enfrentava graves problemas financeiros. Mesmo assim, em meio a dívidas e obras atrasadas, a Bancop lançou o Fundo de Direitos Creditórios, o FDIC. Os participantes recebiam como garantia as dívidas dos mutuários, mais juros de 12,5% ao ano. Com o FDIC, a cooperativa arrecadou 43 milhões de reais. O problema é a origem desse dinheiro. Fundos de pensão dos funcionários da Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil e outros 4 fundos de pensão de estatais foram os principais investidores. Começa aí uma sequência de fatos e coincidências que chamou a atenção do Ministério Público. 2 meses depois da liberação do dinheiro, realizam-se eleições municipais. Em novembro de 2004, o então presidente da Bancop, Luiz Malheiro, e outros 2 diretores morrem em um acidente de carro em Petrolina, Pernambuco. Eles vinham de um encontro com políticos do PT. No lugar de Malheiro, assume João Vacari Neto, suplente do senador Aloysio Mercadante e um dos coordenadores de campanha de Marta Suplicy. Em dezembro, daqueles 43 milhões de reais que ingressaram nos cofres da cooperativa, havia apenas 500 mil reais. Para esse promotor, o dinheiro foi usado na campanha. A Bancop não é uma cooperativa. Na verdade, o que tudo indica é uma organização criminosa que acaba se valendo de empresas fantasmas ou empresas formadas, inclusive, por diretores da própria cooperativa para prejudicar, para lesar milhares de cooperados e ainda servir como caixa 2 para campanhas partidárias. A briga política que provocou um movimento pela CPI dos fundos de pensão no Congresso Nacional fez o governo reagir. Hoje, o ministro das Relações Institucionais esteve na Câmara dos Deputados para convencê-los a desistir da investigação. A iniciativa de criar a CPI é do deputado Eduardo Cunha, do PMDB, portanto, da base aliada ao governo. Ele precisa de 171 assinaturas de deputados e diz que está próximo de conseguir. Vamos ver se tem caixa preta no fundo de pensão e vamos ajudar a acabar com a caixa preta, para pintar a caixa de branco. Os fundos de pensão foram criados para garantir a aposentadoria dos funcionários estatais. Enormes e poderosos, eles sempre despertaram o interesse dos políticos. Dos 10 maiores fundos de pensão, 6 são controlados pelo PT, inclusive os 2 mais cobiçados, o da Petrobras e o do Banco do Brasil. Juntos, esses 6 fundos têm um patrimônio de quase 230 bilhões de reais. Nos bastidores do Congresso, a tentativa de criar a CPI é considerada uma forma de pressão do PMDB. O partido tentou e não conseguiu 2 vagas no Conselho do Fundo Real Grandeza de Furnas. Alarmado, o ministro das Relações Institucionais, José Múcio, foi hoje ao Congresso para tentar evitar a criação da CPI. A crise internacional atingiu em cheio os fundos de pensão das estatais. Responsáveis pelas aposentadorias dos funcionários das empresas, eles tiveram prejuízos no ano passado. Assustados com as perdas bilionárias, estes deputados pediram ao Tribunal de Contas da União que fiscalize os fundos. Onde há 1 centavo de recursos públicos, eu acho que tem que ter a transparência na aplicação desse recurso. Quem mais perdeu foi o gigante Previ do Banco do Brasil, 26 bilhões de reais. O dinheiro estava aplicado em ações e a crise derrubou as bolsas mundo afora. Mas os participantes ainda não vão perder. Os fundos de pensão garantem um complemento da aposentadoria aos funcionários de empresas. Os fundos das estatais administram bilhões de reais e colocam parte dessa fortuna em investimentos importantes para a economia do país. Eles investem, por exemplo, em energia, petroquímica, estradas, turismo e imóveis. Só os 3 maiores fundos têm investimentos de quase 190 bilhões de reais. Em 2007, todos eles tinham sobra de 76 bilhões. Quer dizer, eles pagariam todos os compromissos
e ainda restaria esse valor no caixa. No ano passado, essa gordura encolheu em 37 bilhões. Este consultor sugere que a recuperação comece com a troca de ações por aplicações de menor risco. Direcionar recursos para o segmento de imóveis, e para o segmento de empréstimos a participantes e financiamentos. O plenário do Senado aprovou o requerimento apresentado pelo senador Álvaro Dias, que pede ao Tribunal de Contas da União uma auditoria nas aplicações de 3 fundos de pensão de estatais na cooperativa habitacional dos bancários, Bancop. São aplicações da Previ dos funcionários do Banco do Brasil, da FUNCEF, Caixa Econômica e Petros, Petrobras. De acordo com o senador, existe uma investigação do Ministério Público de São Paulo que aponta o desvio de 100 milhões de reais dessas aplicações para campanhas eleitorais do PT. Aqui no Brasil, depoimentos colhidos durante a Operação Lava Jato levaram a Polícia Federal a uma nova suspeita. Desta vez sobre a administração de fundos de pensão de empresas estatais. Esses fundos já são investigados por outros órgãos de fiscalização. A investigação na Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, começou há 2 anos, quando foram detectadas as primeiras suspeitas de irregularidades nos fundos de pensão de funcionários da Petrobras, Petros e Postales, dos funcionários dos Correios. Nesta semana, o jornal O Globo mostrou que investimentos feitos por esses fundos teriam dado prejuízo. O Petros e o Postales teriam aplicado 73 milhões de reais na empresa Trend Bank, por influência do tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Segundo a reportagem, o Postales teria aplicado 40 milhões de reais num fundo do banco BNY Mellon, por meio de uma gestora de investimentos indicada pelo doleiro Alberto Youssef. Segundo o jornal, os fundos de pensão dos funcionários das estatais são descritos como o Clube do Amém, devido ao direcionamento de investimentos dessas entidades para negócios suspeitos. A conexão entre os fundos de pensão João Vacari e o doleiro Alberto Youssef já tinha sido apontada pelo advogado Carlos Alberto Pereira da Costa, considerado pela Polícia Federal como laranja do doleiro. Ele disse à polícia e à justiça que o Petros adquiriu 13 milhões de reais em créditos da indústria de metais do Vale, como parte de um acerto que incluiu o pagamento de 500 mil reais em propina a dirigentes do fundo. O dinheiro foi repassado a 3 intermediários, identificados como Cláudio Mente, Rubens de Andrade e Antônio Bahia. A operação, segundo Carlos Alberto, seria para beneficiar o diretor do Petros, Humberto Pires Gros, e outro acima dele, cujo nome disse não recordar. Foi emitida uma nota através de uma terceira empresa, uma ou várias, 2 ou 3, eu não me recordo exatamente. E esse recurso foi desviado para o pagamento de propina para funcionários da Petros. Segundo o senhor Cláudio Mente, os funcionários eram o senhor Humberto Pires. Certo. Mas não precisamos entrar em detalhes. Ok, e mais um diretor, perfeitamente. Nos negócios suspeitos com fundos de pensão, o Laranja também citou o nome do tesoureiro do PT. Segundo Carlos Alberto, Vacari esteve várias vezes na CSA, uma das empresas da quadrilha, possivelmente a fim de tratar de operações com fundos de pensão com Cláudio Mente. O procurador-geral do estado americano de Ohio apresentou uma ação contra a Petrobras em nome de um fundo de pensão estadual de funcionários públicos. Segundo o procurador, o fundo perdeu mais de 50 milhões de dólares por causa de desvios na companhia. Num comunicado publicado em sua página na internet, Mike DeWine afirma que as acusações contra a Petrobras são tão notórias que não há outra escolha além de uma iniciativa em nome dos servidores públicos e aposentados de Ohio. E diz que fundos de pensão de outros 2 estados americanos, Idaho e Havaí, se juntaram à ação. Nós procuramos a Petrobras, mas a empresa não comentou a ação. Uma operação da Polícia Federal revelou hoje como funcionava a fraude em fundos de pensão dos Correios. O esquema desviou pelo menos 180 milhões de reais. Os 2 fundos de pensão fraudados são mantidos com dinheiro dos funcionários dos Correios. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de 7 suspeitos nas cidades de Belém,
João Pessoa, Brasília e São Paulo. Fabrício Neves, um dos ex-gestores dos fundos, é o principal investigado. A administradora brasileira do fundo comprava ações de uma corretora americana e revendia por valores superfaturados para empresas em paraísos fiscais ligadas aos investigados. Em poucos dias, as mesmas ações eram vendidas para o Postales por um valor cerca de 60% maior. O prejuízo estimado ao fundo de pensão é de 180 milhões de reais. A Polícia Federal já solicitou o sequestro de imóveis dos investigados e pretende, com o bloqueio dos bens, ressarcir os pensionistas prejudicados. Justamente esse o foco também da investigação, tentar rastrear o caminho do dinheiro desviado. O Instituto Lula, por meio de uma nota divulgada em janeiro, já admitiu que o ex-presidente Lula esteve no triplex do Guarujá antes de o apartamento ser reformado, em companhia de Dona Marisa e de Léo Pinheiro, que é sócio da empreiteira OAS. Um funcionário da OAS afirmou ao Ministério Público que se tratou de uma visita para a entrega de chaves do apartamento. O Jornal Nacional obteve fotos inéditas que mostram Lula durante essa vistoria no triplex. As fotos são o registro de uma visita ilustre. Pela porta entreaberta, dá para ver o encontro entre o ex-presidente Lula com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, esse de costas. Além de Léo Pinheiro, logo atrás de Lula, também aparece o diretor de incorporação da OAS, Roberto Moreira. As fotos tiradas do hall de acesso aos apartamentos são de uma vistoria padrão de entrega de chaves, segundo o depoimento aos promotores paulistas dado por Wellington Carneiro da Silva, que na época era o assistente de engenharia da OAS, incumbido de fiscalizar as obras do edifício Solaris. Era ele também quem fazia as vistorias de entregas das chaves aos novos proprietários. No dia em que a foto foi tirada, Wellington teria sido convocado para entregar a cobertura 164A do condomínio Solaris. No depoimento, ele disse que o imóvel estava em nome da OAS, mas que sabia que a família que moraria no apartamento seria a do ex-presidente Lula. Wellington conta que chegou a receber Lula e Dona Marisa Letícia no condomínio, mas que foi o coordenador de engenharia da OAS, Igor Pontes, quem apresentou as áreas comuns ao casal. Para que ninguém subisse, Wellington ficou segurando o elevador, enquanto a família Lula visitava o triplex. A cobertura foi entregue crua, sem nenhum acabamento ou melhoria, como dá para ver nas fotos. O chão está só no contrapiso. E o ex-presidente Lula usa um apartamento que foi comprado pelo primo do empresário José Carlos Blumlein, preso na Operação Lava Jato. O imóvel é no mesmo andar em que Lula mora em São Bernardo, no ABC Paulista. O apartamento que fica na cobertura foi alvo da investigação da Polícia Federal após informações do síndico. De acordo com a reportagem, Glaucus comprou o apartamento por R$500 mil, seguindo o conselho do advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula. O ex-presidente permaneceu como inquilino, pagando R$4.300 por mês. Investimentos errados dos fundos de pensão da Petrobras e dos Correios, conduzidos em boa parte por dirigentes ligados ao PT, trazem prejuízos pesados aos trabalhadores e aposentados das estatais. Os números são preocupantes. Existem hoje no Brasil 241 planos de previdência que gastam mais do que arrecadam. São deficitários. Somando o rombo desses planos, chega a ser um valor considerável, 77 bilhões e 800 milhões de reais. Outros fundos estatais também estão no cheque especial. Petros da Petrobras e Funcef da Caixa Econômica já programaram cobranças extras. Os planos atribuem os prejuízos à baixa rentabilidade das aplicações. Um dos ângulos mais importantes é a possível e, pelo visto, excessiva exposição ao risco no mercado acionário, que deveria ter sido melhor trabalhado no sentido de reduzir essa exposição ao risco nesse mercado que flutua tanto. A Previc, que supervisiona o setor, diz que, por enquanto, não existe risco dos fundos não honrarem seus compromissos, mas estabeleceu um limite. Em 2017, o déficit não pode ultrapassar os 39 bilhões de reais.
é necessário fazer alguns ajustes, por exemplo, em relação ao próprio valor que a pessoa vai receber ao se aposentar, que tende a diminuir, ou aumentar o valor da contribuição. Uma delação premiada que descreve a origem do escândalo desvendado pela Operação Lava Jato. Como teria sido montado o esquema para extrair propinas dos contratos da Petrobras. O delator é Pedro Correia, ex-presidente do Partido Progressista, e sobre ele a gente vai conversar com a repórter Heloísa Torres, que está em Brasília. Boa noite, Heloísa. Pedro Correia não estreou no Petrolão, né? Ele já vem de um outro caso. Olá, boa noite. Realmente essa não é a estreia dele. A gente pode dizer que ele é bem conhecido nesse meio da propina. Já tinha sido condenado pelo esquema do mensalão e desde o ano passado está preso lá em Curitiba pelo envolvimento na Lava Jato. E olha, o próprio Pedro Correia confessou que recebia propina desde a década de 70. Dinheiro desviado de quase 20 órgãos do governo. Nessa proposta de delação premiada, Pedro Correia, que é ex-deputado federal, citou diversos políticos que também fariam parte do esquema de corrupção da Petrobras, citou também articulações entre os partidos e deu detalhes da participação do ex-presidente Lula no esquema. Os trechos da delação foram publicados pela revista Veja. A TV Globo também teve acesso ao documento. Pedro Correia reproduziu uma conversa de 2004 entre o ex-presidente Lula e o ex-presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, que morreu no ano passado. Lula demonstra que estava incomodado com a demora da nomeação de Paulo Roberto Costa. Lula disse: "Ô Dutra, nós não nos comprometemos com o PP, que indicou o Dr. Paulo Roberto já há algum tempo para a diretoria de abastecimento da Petrobras, e por que até agora ele não foi nomeado?" Dutra respondeu: "Porque essa mudança de diretor é um assunto complicado dentro da Petrobras. Estão havendo resistência, além da competência não ser só minha para nomeá-lo." Lula perguntou: "De quem é a competência, então?" Dutra respondeu: "A competência é do Conselho de Administração da companhia, da maioria dos conselheiros." E Lula questionou: "Quem nomeou a maioria dos conselheiros, Dutra?" Dutra respondeu: "Você, Lula." Lula então ordenou: "Dutra, quero que você diga aos conselheiros que nomeei que se o Dr. Paulo Roberto não estiver nomeado até daqui a uma semana, eu vou demitir e trocar esses conselheiros que nomeei." Dutra disse: "Mas Lula, eu entendo a posição do conselho, não é da tradição da Petrobras assim, sem mais nem menos, trocar um diretor." Lula respondeu: "Dutra, se fôssemos pensar em tradição, nem você era presidente da Petrobras, nem eu era presidente da República." Pedro Correia contou que pouco tempo depois dessa conversa, em maio de 2004, Paulo Roberto Costa foi nomeado para a diretoria de abastecimento e o PP parou de atrapalhar as votações no Congresso. Pedro Correia também relatou que Lula tratou com caciques do PP sobre a distribuição de propina em contratos na diretoria de abastecimento, comandada por Paulo Roberto Costa, que Lula chamava de Paulinho. Correia contou que parlamentares do Partido Progressista se rebelaram contra o avanço do PMDB nos contratos da diretoria. Um grupo foi ao Palácio do Planalto reclamar com Lula. De acordo com Pedro Correia, Lula passou uma descompostura nos deputados. Lula disse que a diretoria era muito grande e que tinha que atender aos outros aliados, pois o orçamento era muito grande e a diretoria era capaz de atender todo mundo. Pedro Correia disse também que, por determinação de Lula, se reuniu com o PMDB para tentar um entendimento na arrecadação da propina. Fala que foram procurados primeiro o senador Renan Calheiros, acompanhado do deputado Aníbal Gomes, do Ceará, também o deputado Eduardo Cunha e o senador Romero Jucá. De acordo com a revista, acertados os termos com os membros do PMDB, os negócios a partir de 2006 começaram a fluir. De acordo com a revista, o delator exemplifica a simbiose em uma reunião que contou com a participação dos diretores Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró, dos senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Jader Barbalho e Henrique Eduardo Alves, atual ministro do Turismo, e do lobista Jorge Luz. Cobraram 18 milhões de dólares em propina que deveriam ser pagos a tempo de financiar a campanha do ano.
receberam 6 milhões de dólares, contou o Correio. A Polícia Federal fez hoje uma das maiores operações do ano, que teve como principais alvos os 4 maiores fundos de pensão do país, empresários e gestores públicos. E a Justiça determinou o bloqueio de 8 bilhões de reais em bens dos investigados. A mega operação foi simultânea em 8 estados e no Distrito Federal. A polícia cumpriu 147 mandados judiciais, entre prisões, conduções coercitivas, busca e apreensão de documentos. A investigação durou mais de um ano e se concentrou em operações suspeitas que resultaram em um rombo de bilhões de reais nos 4 maiores fundos de pensão do país: Previ, Petros, Funcef e Postales. Os principais alvos foram ex-dirigentes desses fundos, donos de corretoras que cuidavam dos investimentos e empresários que se associaram aos fundos para abrir negócios. Entre eles, os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS, e Walter Torre, dono da construtora W Torre. O ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, já condenado na Lava Jato, também foi levado para depor na Polícia Federal. A Justiça decretou o sequestro de bens dos envolvidos, como carros e aviões, e o bloqueio de 103 contas bancárias, num total de recursos de 8 bilhões de reais. A origem do problema está na capacidade de quem cuida do patrimônio do fundo, ou seja, o dinheiro do trabalhador. Nos governos do PT, cargos importantes foram distribuídos entre sindicalistas e indicados por políticos. Os conselhos de administração, formados por representantes da empresa e dos trabalhadores, passaram a agir com os mesmos interesses. Nós tivemos nesses fundos de pensão um resultado de uma união quase perfeita entre a ignorância e a má-fé. Nós tivemos sempre, por um lado, indicações políticas para cargos importantes nesses fundos. E, por outro lado, funcionários até mesmo das empresas que não tinham ou não condições de efetivamente ocuparem cargos tão importantes como aqueles para os quais eles acabaram sendo escolhidos. Segundo especialistas do setor, o ex-presidente Lula e a presidente afastada Dilma Rousseff também usaram os fundos como instrumento de políticas públicas, obrigando as entidades a investir em negócios de interesse do governo. Petros, Previ e Funcef colocaram dinheiro na criação da Sete Brasil, empresa formada para produzir navios-sonda para a Petrobras. A empresa não conseguiu cumprir prazos de entregas e, pior, se envolveu na corrupção da companhia. Resultado: com a crise na petrolífera, a Sete Brasil entrou em recuperação judicial, que passa de 15 bilhões de reais. E o investimento resultou em prejuízos bilionários para os fundos de pensão. Desde o início do ano, os 120 mil empregados dos Correios tiveram aumento na contribuição para o Postales, que pode durar até 23 anos, tempo estimado para cobrir o prejuízo. O pecuarista José Carlos Bunlai, personagem próximo do ex-presidente Lula, recebeu sua primeira condenação na Operação Lava Jato. Mais de 9 anos de prisão por gestão fraudulenta e corrupção passiva. Bunlai participou de um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais junto ao Banco Chaim. O valor teria sido usado para pagar dívidas do Partido dos Trabalhadores. Segundo as investigações, o valor foi considerado quitado quando o Grupo Chaim conseguiu um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de dólares com a Petrobras para operar um navio-sonda. Na sentença, Moro ressaltou que ninguém obrigou o pecuarista a pedir um empréstimo e nem a participar da fraude que simulou a quitação dele. Bunlai aguardava a decisão em casa por causa de um tratamento contra um câncer, mas voltou para a prisão na semana passada por ordem do juiz Sérgio Moro para não atrapalhar as investigações. Com a condenação desta quinta-feira, ele deve cumprir pena de 9 anos e 10 meses. Além de Bunlai, outras 7 pessoas foram condenadas nesta ação.
Entre elas, os executivos do Grupo Chaim, Fernando e Milton Chaim, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que já está preso. Os delatores Fernando Baiano, Nestor Cerveró e Salim Chaim também foram condenados, mas receberam penas diferenciadas por causa dos acordos premiados. O ex-gerente da Petrobras, Eduardo Musa, teve a condenação suspensa pelo mesmo motivo. A Operação Lava Jato atingiu em cheio hoje um dos nomes mais conhecidos dos governos Lula e Dilma, o do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Vamos, em primeiro lugar, alguns dos detalhes, depois nós trazemos a análise e a repercussão do fato. É a 34ª fase da Lava Jato, ela é chamada de Arquivo X. Ela foi efetuada, vamos à nossa próxima tela, nesses estados: 8 conduções coercitivas, 8 prisões temporárias, e a figura central da atuação da Lava Jato hoje é a do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. O que aconteceu com ele? Ele foi acusado pelo ex-bilionário Eike Batista, o empresário, de ter pedido 5 milhões como pagamento a dívidas de campanha do PT. Guido Mantega, segundo um depoimento espontâneo feito por Eike Batista lá atrás, já em maio. Mantega foi preso no Hospital Albert Einstein esta manhã em São Paulo. Vamos ver agora os detalhes da investigação sobre o ex-ministro. Você confere na reportagem de Malu Maza. A força-tarefa da Lava Jato está investigando se o consórcio formado pela Mendes Júnior e a OSX pagou propina a funcionários da Petrobras e a políticos para ganhar uma licitação para a construção de 2 plataformas de petróleo para o pré-sal. Esse consórcio ganhou concorrência na Petrobras sem nenhuma capacitação para essas construções em obras relativas a plataformas P67 e P70. Nós temos aí, claro, a ocorrência de corrupção para que essas obras fossem adjudicadas para esse consórcio. Os investigadores chegaram ao ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, depois de ouvir, em maio, um depoimento espontâneo do empresário Eike Batista, controlador do grupo OSX. Eike Batista falou aos procuradores sobre uma reunião com o então ministro Mantega em 2012, em Brasília, onde teriam sido discutidos repasses de dinheiro. E aí foi me feito o pedido de contribuir para contas da campanha, porque a campanha já tinha terminado, para acertar as contas, num valor total de 5 milhões de reais. Eu não sei se foi um dia ou uma semana seguinte, a Mônica procurou a empresa, não diretamente a mim, porque eu não conheço ela, nunca sentei com ela, nem com o seu João Santana. João Santana é o ex-marqueteiro do PT e Mônica é Mônica Moura, mulher dele. O casal já admitiu ter recebido pagamentos ilegais a pedido do partido. No depoimento aos procuradores, Eike Batista disse que o repasse foi feito em uma conta secreta do casal no exterior. Na época, o valor foi convertido em $2.350.000. É bom se observar que Mônica Santana era da equipe da campanha de 2010 da ex-presidente Dilma. Então, portanto, há de se supor que essa quitação de valores de dívidas de campanha se referia a esta campanha presidencial. No despacho da Operação Arquivo X, o juiz Sérgio Moro destacou que há uma incômoda proximidade do suposto pedido do ministro e a data da assinatura do contrato entre a Petrobras e o consórcio. Segundo o juiz, foi tudo no mesmo dia, 1º de novembro de 2012. Já os procuradores da Lava Jato ressaltaram que o pagamento da primeira parcela ao consórcio aconteceu no mesmo mês da suposta reunião entre Mantega e Eike Batista. O Ministério Público reforçou ainda a importância e o poder de influência de Mantega dentro da Petrobras. A reunião aconteceu dia 1º de novembro de 2012. A liberação dos recursos aconteceu dia 29 de novembro de 2012. Guido Mantega, reitero, além de ministro da Fazenda, era presidente do Conselho de Administração
da Petrobras. Além das investigações envolvendo o ex-ministro, a Lava Jato afirma que na contratação do consórcio houve outras 2 vertentes de corrupção. Uma ligada ao ex-funcionário da Petrobras, João Rezende Henriques, suspeito de ser operador do PMDB e que já foi condenado na Lava Jato. E outra seria de pagamentos para o ex-ministro José Dirceu e o ex-deputado André Vargas, os 2 também já condenados. Segundo os procuradores, a evidência sobre a participação de Vargas seria menor. A Justiça Federal aceitou a terceira denúncia contra o ex-presidente Lula, desta vez por tráfico de influência a favor da construtora Odebrecht em contratos fraudulentos com o BNDES. A decisão foi do juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. Com isso, Lula passa a ser réu em 3 ações penais, 2 em Brasília e 1 em Curitiba. Nessa terceira denúncia, além do ex-presidente, o sobrinho dele, Taiguara dos Santos, o empresário Marcelo Odebrecht e mais 8 pessoas são acusadas pelo Ministério Público Federal de envolvimento em fraudes de contratos do BNDES. Eles vão responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de influência. Na denúncia, o Ministério Público Federal afirma que o ex-presidente Lula atuou junto ao BNDES e outros órgãos de Brasília para favorecer a construtora Odebrecht em empréstimos para obras em Angola. Em troca, segundo os investigadores, a empreiteira teria pago aos envolvidos valores que chegam a 30 milhões de reais. Ainda de acordo com a denúncia, a participação de Lula ocorreu em 2 fases. Na primeira, entre 2008 e 2010, quando ainda era presidente, ele teria praticado corrupção passiva. Na segunda, entre 2011 e 2015, quando já não tinha mandato, Lula teria cometido tráfico de influência. Os fundos de pensão das estatais acumulam um rombo inacreditável de 77 bilhões de reais. Para os economistas, o desgoverno e a corrupção é que estão cobrando a conta, que agora vai ser paga pelos aposentados. Para essas senhoras, ex-funcionárias da Caixa Econômica Federal, o investimento feito para aumentar a renda na aposentadoria está gerando decepção e, na prática, menos dinheiro todo mês. Lali contribuiu por 28 anos e agora perdeu 10% da renda complementar da aposentadoria. A gente fica numa situação de uma insegurança tão grande que você não tem certeza do próximo passo. Para os aposentados é desconto. Para os funcionários da ativa, pagamento a mais para o fundo. Isso faz parte dos acordos para cobrir um rombo dos grandes, 77 bilhões e 600 milhões de reais. É o que devem os fundos de pensão no país. 96% dessa dívida vem de fundos ligados a empresas públicas. Um deles é o Petros, da Petrobras. Funcionários e aposentados vão ter que pagar 14 bilhões de reais em 18 anos. A empresa, outros 13 bilhões e 700 milhões. Na FUNCEF, plano dos funcionários da Caixa Federal, o déficit é de 12 bilhões e meio de reais. No Postales, dos Correios, 1 bilhão e meio. O déficit nos fundos de pensão é a defasagem entre o dinheiro acumulado nesse fundo e o que é preciso para pagar de aposentadoria complementar a todos os contribuintes. Quando essa conta não fecha, é porque alguém tomou decisões erradas. Resta saber se o equívoco foi motivado por incapacidade e desconhecimento ou por gestões fraudulentas. Acontece que esses investimentos estão sendo desviados para atender interesses políticos, que no mais das vezes são interesses voltados a atos corruptivos, como a gente tem visto nessas operações recentes no Brasil. Os principais fundos de pensão do país são alvo de investigação. O Ministério Público Federal estima que os prejuízos provocados pela corrupção cheguem a 8 bilhões de reais. Esta semana, o ex-presidente do Fundo da Caixa Econômica Federal, Carlos Alberto Caser, foi denunciado por gestão fraudulenta junto com ex-diretores, ex-funcionários do banco e empresários. O déficit nos fundos saltou de 8 bilhões e 400 milhões de reais em 2012 para 77 bilhões e 600 milhões este ano. O juiz Sérgio Moro vai esperar o fim do processo sobre o apartamento vizinho ao do ex-presidente Lula para decidir sobre a suposta falsidade ideológica dos recibos de aluguel. Essa ação é a segunda contra Lula em Curitiba. Na primeira, sobre o triplex do Guarujá, ele foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O Ministério Público acusa o ex-presidente Lula de receber o apartamento como propina da Odebrecht. O imóvel está em nome do empresário Glaucus da Costa Marques, que, segundo os procuradores, é um laranja. A Polícia Federal fez 2 operações para apurar desvio de dinheiro em fundos de pensão. Uma delas, a Operação Rizoma, prendeu pessoas ligadas ao MDB e ao PT. Em São Paulo, o alvo principal da operação foi o empresário Arthur Pinheiro Machado, suspeito de participar de um esquema milionário de desvio de dinheiro nos fundos de pensão Postales, dos Correios e Serpros, do Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Em Brasília, os agentes estiveram na casa de Milton Lira, apontado como operador financeiro do MDB. Ele não foi encontrado, mas se apresentou à Polícia Federal no Rio. Entre os presos na capital fluminense estão Marcelo Sereno, ex-assessor especial da Casa Civil, na época em que José Dirceu era o ministro. Também foi levado para a Polícia Federal Adeilson Teles, chefe de gabinete do ex-presidente dos Correios. Foram cumpridos ao todo 7 mandados de prisão preventiva e apreendidos R$400 mil na casa de um dos suspeitos. Uma das empresas suspeitas de participar das fraudes tinha como sócio Arthur Soares, o Rei Arthur, que está foragido nos Estados Unidos. Nós aqui nessa operação estamos focados no esquema de lavagem de dinheiro, essa geração de dinheiro em espécie e também na corrupção, nesse pagamento de vantagens indevidas que é da ordem de R$20 milhões. O Petros, o Postales, o Funcef, pois bem, todos eles são alvos de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal por causa de má gestão, desvio de dinheiro. Os 3 fundos de pensão juntos têm um déficit, um rombo acumulado de R$41 bilhões. E sabe quem está tendo que repor esse prejuízo todo? Mais de 200 mil funcionários ativos e inativos dessas empresas, todas estatais. Gente que já tinha pago para ter esse fundo. De um tempo para cá, eles passaram a ter um desconto maior nos salários para poder repor o que foi desviado. E em alguns casos, essa contribuição forçada, extra, vai durar até 2040, imagine. Eu jamais pensei que eu com 70 anos, no fim da vida, vamos dizer assim, a grosso modo, que eu fosse passar por uma situação dessa, de não ter dinheiro para honrar meus compromissos. Eu não tenho dinheiro, ou eu boto gasolina hoje, não posso sair com o carro amanhã, porque se eu gastar eu não tenho como repor. E pior do que isso, eu já estou procurando emprego com 71 anos. Estou procurando e não acho. O fundo Petros, com o qual o Paulo tanto contava, acumulou dívidas de R$27 bilhões de 2013 a 2015. Agora, para compensar, os funcionários ativos do sistema Petrobras, que contribuem para o fundo, estão tendo um desconto extra de até 20% nos salários. Já para os aposentados e pensionistas, o desconto chega a quase 27%. E essa taxa a mais está prevista para durar 18 anos. Eu não estou mais vivo. Pior que isso, se está escrito nos estatutos, se eu morrer, fica para herdeiro, fica para sucessores. A minha esposa vai honrar com o benefício que ela receber, vai descontar. Ela vai viver de quê? O desconto extra que o Paulo passou a ter a partir deste mês é de 25%. O rombo do Postales, o Fundo de Previdência Complementar dos Correios, é de mais de R$7 bilhões. 80 mil ativos e inativos vão ter um desconto extra de quase 18% por até 23 anos para cobrir a dívida. Já no Funcef, o fundo da Caixa Econômica Federal, a dívida está em mais de R$6,5 bilhões. 62 mil ativos e inativos vão ser descontados em quase 20% por até 19 anos. O ex-ministro Antônio Palocci afirmou que a interferência do ex-presidente Lula em fundos de pensão começou antes de Lula ser eleito em 2002. Antes de ser candidato a presidente naquela campanha eleitoral de 2002, e quando pela primeira vez o PT elege um representante na Previ, portanto o PT não era governo, mas havia eleito um representante na Previ dos funcionários. E quem procura o presidente para procurar uma interferência nesse fundo é Emílio Odebrecht, em nome da Braskem, que tinha
sociedade com os fundos de pensão e estaria tendo por parte desse representante do PT muitas dificuldades. Então ele nos pede para interferir nisso. Esse foi o evento mais antigo de atuação que eu conheço dos políticos do PT em relação ao fundo de pensão. Para Palocci, a euforia com a descoberta do pré-sal marcou uma mudança no comportamento do ex-presidente Lula, que passou a atuar diretamente no pedido de propina. Como ele já estava bem avaliado naquela época, o pré-sal se torna quase um motivo de delírio político no ambiente governamental. O presidente Lula começa também a se descuidar da parte legal da sua atuação como presidente e passa a atuar diretamente no pedido de propina. A partir do pré-sal que ele tem uma atuação, mas ele sempre soube que tinha ilícito e sempre apoiou as iniciativas de financiamento de campanha, etc. Mas no caso, no pré-sal, ele começou a ter uma atuação pessoal. Segundo Palocci, Lula também atuou diretamente na construção da usina de Belo Monte, no Pará. Também posso citar o caso de Belo Monte, onde o presidente também se envolveu diretamente na operação dos fundos de pensão e sabia que a partir desse investimento, desse projeto, haveria pedido de propina. Palocci disse ainda que a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, ajudava a pressionar os fundos para entrarem nos negócios. Em relação aos fundos, ela foi igual ao presidente Lula. Ela insistia, inclusive usava muito que aquilo era uma ordem do presidente Lula, e ela fazia reuniões com os fundos na Casa Civil e forçava a barra para os fundos investir. O Fala Brasil está de volta e você vai ver agora o vídeo inédito da delação em que o ex-ministro Antônio Palocci detalha esquemas de corrupção nos governos do ex-presidente Lula. O Palocci diz que a campanha presidencial de 2010 foi beneficiada ilegalmente com 64 milhões de reais e cita a ação de grandes empresas no pagamento de propinas. Ele era um dos homens mais próximos ao ex-presidente Lula. Antônio Palocci presenciou como a máquina pública financiou campanhas e interesses pessoais no governo do petista. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Palocci revela que quase todos os órgãos do governo federal estiveram envolvidos no esquema de corrupção, com algumas exceções, como o Banco Central. Ele afirma que alertou Lula sobre os riscos de envolver a autarquia. O presidente Lula que roubar ali era um perigo, desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial. Ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, o Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Algumas situações financiaram a oposição. Desde que começou a colaborar com a Justiça, Palocci tem dito que as campanhas do governo do PT foram financiadas com recursos públicos, arrecadados de forma ilícita. E cita a Petrobras, que pela independência das diretorias, se tornou uma das principais fontes de Caixa 2. Neste outro vídeo, Palocci relata como grandes empresários atuavam para aprovar emendas no Congresso Nacional. Por uma razão. Dessa forma, garantiam verbas ilícitas na campanha presidencial. O empresariado criar um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão e doa 100 milhões. É uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público.
Ele conta ainda que um desses projetos bilionários chegou a ser aprovado pelo Congresso, mas ao chegar às mãos do presidente Lula para a sanção, ele vetou. Era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. Mas não parou por aí. O ex-ministro explica que após o veto, outro texto foi elaborado e apresentado aos parlamentares. Neste caso, acabou sendo sancionado pelo presidente, o que resultou em propinas entre as grandes empresas e o governo federal. Resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega, e me informou na época, de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional condenou e pagou 14 milhões de reais por essa operação. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Mas? Ai, pá, vai te lascar, fela. Porque esse cabo aí é muito mentiroso. Essa porra aí não é nada não, isso aí é um mentiroso. Um bebê velho de esquina. Você é muito, sabe o que é? Muito safado, seu arrombado. É pra qualquer petista blasfemar deitado todas essas evidências. Então, para tentar salvar uma alma e converter um petista dos seus maus caminhos, compartilhe esse vídeo para ajudar nessa causa, porque o negócio é sério. O nosso país corre sérios riscos que estão hoje passando outros países. Tá? Ajude, tente despertar o máximo de dormentes possíveis, informar o máximo de leigos possíveis. Não deixe que as pessoas cometam esse ledo engano, guiadas pelo estômago, guiadas por promessas vazias, guiadas por promessas relacionadas aos seus desejos imorais, para que a sociedade não venha se ferrar junto com eles. A sociedade de bem que eu me refiro, logicamente. Então, se inscreva no canal Verdade Urgente, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Comente aqui o que você achou dessa coletânea top. E olha que não é tudo, tem muito mais por aí espalhado na internet. Dê uma olhada no canal Lulaflix, tá? Que abriu recentemente, também tem um site, vai estar o link ali na capa do canal. É de onde eu tirei todos esses vídeos, gratidão ao canal, que eu também já fiquei sabendo aí pelos grupos, nos bastidores do WhatsApp, que o Molusco Cachaceiro está irritado e já estão fazendo algum corre aí para tirar do ar. Essa foi boa. Então vai lá, o site está sempre sendo atualizado, tanto quanto o canal também, tá? Conteúdo da hora, e até o dia dessa decisão de 2022, com certeza vale a pena você assistir. Eu assisti quase todos os vídeos e fiquei muito bem inteirado, embora eu já sabia muito bem do currículo desse infeliz. Então, no demais, até a próxima. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e, por conta das pessoas confessarem, ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração para esse país. Ou seja, o correto era você fazer a investigação que tinha que fazer da forma mais correta possível, como fizeram no meu tempo que eu era presidente, e depois, se a pessoa foi inocente, você absolve. Se a pessoa for culpada, você culpa, você condena.